Bom dia para todos, bom dia para todos, Deus abençoe sua vida, glória a Deus, amém. Bom dia, que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor, amém. Vamos ler a palavra do Senhor, Marcos, capítulo 7, estamos no Marcos capítulo 7, Marcos capítulo 8, versículo 14. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu Jesus dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: não temos pão. É interessante que a gente vê nesse texto, Jesus, na perícope anterior, nós vimos que os fariseus pediram um sinal, e Jesus disse: nenhum sinal vos será dado, porque eles já tinham um coração predisposto a não crer em tudo aquilo que Jesus estava realizando, nos milagres que Jesus estava fazendo. E é interessante notar que a Bíblia diz que eles se esqueceram de levar os pães no barco, né? Tomaram o barco em direção a uma outra terra, e eles esqueceram de levar a provisão de pães. E Jesus estava falando de uma outra coisa. Jesus estava falando do fermento dos fariseus. Daquele pão com fermento, daquilo que realmente estava trazendo um inchaço, né? O pão com fermento, ele incha por fora, mas fica oco por dentro. Então, Jesus está falando do fermento, simbolizando o fermento como a corrupção do coração do homem. Jesus falou: cuidado com o fermento dos fariseus. E o versículo 16 diz que eles estavam discorrendo pelo fato de não ter pão. E às vezes acontece isso conosco na nossa vida. A gente perde o foco das coisas espirituais. Porque quando nós nos preocupamos muito no suprimento das nossas necessidades, quando a gente se preocupa na nossa sobrevivência, aquilo que vamos comer, aquilo que vamos vestir, aquilo que vamos beber, muitas vezes nós perdemos o foco do propósito de Deus na nossa vida. Então a pessoa, querendo suprir as suas necessidades, trabalha demais ou exerce atividades profissionais que muitas vezes tira a pessoa do foco. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. No nosso dia a dia, na nossa vida, no trabalho, na escola, nos estudos, em tudo aquilo que nós fazemos, nós não podemos perder o foco. A Bíblia diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Jesus está falando: olha, cuidado com as influências, com o fermento dos fariseus. Porque você sabe que a palavra de Deus diz que eles tinham, versículo 18, olha só: tende olhos, não vedes, tendo ouvidos, não ouvis, nem vos lembrais. Versículo 19, de quando partiu 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quando partiu 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? Ou seja, vocês não compreendem ainda que se você buscar o reino de Deus, todas as outras coisas vos serão acrescentadas? Creia nisso. Jesus está falando: vocês se esqueceram, estão preocupados com o pão, esqueceram da primeira multiplicação, da segunda multiplicação. Não só as pessoas foram alimentadas, mas sobraram. Na primeira multiplicação, 12 cestos cheios de pães. Na segunda, 7 cestos cheios de pães. Ou seja, Jesus está trazendo uma recordação da provisão dele na nossa vida. Então, talvez você esteja preocupado hoje com aquilo que você vai pagar,
com aquilo que você tem, seus compromissos assumidos, mas você se lembra no passado como o Senhor tem suprido as suas necessidades, não tem deixado faltar nada para você? Eu declaro isso sobre a sua vida. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das nossas necessidades por Cristo Jesus. O pão nosso de cada dia Ele nos dá. Então os discípulos estavam preocupados com coisas naturais. Quando Jesus estava tentando mostrar para eles, para que eles se livrassem da influência dos fariseus. Então a gente tem que perceber o cuidado que nós temos que ter com aquilo que ouvimos, com aquilo que aprendemos e com aquilo que assistimos pela rede social, pela internet, porque muitas vezes a gente, sem perceber, está se alimentando de fermento dos fariseus, que ou as pessoas são legalistas demais, como eu falei ontem, as pessoas querem viver o evangelho do Antigo Testamento, ou as pessoas são liberais demais, querem viver o evangelho da hipergraça, ou seja, está tudo liberado, Deus perdoa tudo, Deus não julga nada, e está tudo bem, e assim as pessoas vão vivendo nos dois extremos. E o evangelho do reino não é isso. Então, aqui um alerta para nós. Não se preocupe, não se esqueça do que Jesus já fez na sua vida, porque se Jesus começou a fazer uma obra, Ele vai completar. E se Ele te supriu no passado, Ele vai suprir no presente e no futuro. A Bíblia diz, eu nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência. Amém? Então creia nisso. Creia, não se esqueça da provisão de Deus na sua vida. Estou me recordando aqui de um fato, quando o povo de Israel passou pelo meio do Rio Jordão, a Bíblia diz que quando eles entraram na terra prometida, depois que a arca passou, o povo passou, Josué fez ali um altar, colocou 12 pedras. Aquelas pedras, Deus falou, coloque essas pedras como um memorial. Então nós precisamos lembrar do que Jesus tem feito nas nossas vidas. Não se esquecer, né? A gente precisa fazer memoriais, né? Coisas que nos lembrem o que Jesus já fez na nossa vida. Você está preocupado com o que vai acontecer com você hoje, com o que vai acontecer no futuro. Mas a minha pergunta é, você tem memorial? Você pode levantar um ambiente de ações de graças por tudo que Deus já fez na sua vida? O emprego que Ele já te deu, a casa que você comprou, o carro que você comprou, o marido que Deus te deu, a esposa que Deus te deu, os filhos que Deus te deu, a igreja que Deus te deu, o pastor que Deus te deu. Você tem esse coração para agradecer? Faça um memorial, porque quando você tem um memorial, você não se esquece, né? As pessoas têm a gente tem um problema de esquecer as coisas boas que Deus faz na nossa vida. E quando você tem esse coração grato a Deus por tudo que Jesus fez na sua vida, com certeza, a Bíblia diz, quem é fiel no pouco, sobre muito será colocado. Se você tem um coração grato, se você tem memoriais, sabe, milagres que aconteceram na sua vida, portas que foram abertas, provisões que vieram do céu sobre você, mar vermelho que se abriu diante de você, curas na sua casa, na sua família. Quantas coisas boas nessa pandemia Deus já fez na sua vida e Deus fará muito mais, sabe? Então, Jesus falou assim, vocês estão preocupados com pães? Vocês estão preocupados? Vocês não se lembram que eu multipliquei, que eu fiz, que eu sou Deus Todo-Poderoso? Queridos, o Deus que nós servimos é um Deus poderoso. A Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós cremos, mais do que nós pensamos, mais do que nós imaginamos. Que você tenha esse coração, sabe, de não ficar pensando somente nas coisas, na provisão. Meu Deus, de onde que vai vir? Creia, coloque o seu foco no reino de Deus, né? Jesus falou assim, cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com aquilo que você está aprendendo, cuidado com a sua comida espiritual, não com a sua comida física, porque a sua comida física, eu garanto
Eu vou suprir. Deus diz que já tem pão para os seus filhos. Querido, emprego, trabalho, provisão, creia. Deus já estabeleceu na sua vida, sabe? Então, e olhar para trás e ver o que Deus já fez, o que Deus já fez na minha vida, na minha família. Meu Deus, eu sou um homem tão feliz, inteiramente grato por tudo que Deus tem me dado até aqui, por tudo que Deus tem feito na Adonai Church, por tudo que Deus tem feito no meio de nós. E às vezes nós ficamos olhando apenas aquilo que nós não conseguimos, mas nós temos que fazer um inventário daquilo que nós já temos e agradecer a Deus, porque aquilo que nós já temos vai ser uma semente para o futuro. Então, irmãos, não se preocupe com o pão, não se preocupe com o que você vai comer amanhã, o que você vai beber amanhã, o que você vai vestir. A Bíblia diz que os ímpios, os gentios é que procuram estas coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Faça um memorial e comece a se lembrar de tudo que Deus já fez na sua vida. Você vai ter um coração grato. E debaixo desse coração grato vai sobrar 12 cestos cheios de pães, 7 cestos cheios de pães, porque o Deus que nós servimos, repete comigo, o Deus que eu sirvo é o Deus da abundância. Amém? Que Deus guarde a sua vida nesse dia, que Deus te faça prosperar e que você tenha memoriais na sua vida, que você tenha boas lembranças e que você tenha um coração grato para receber a abundância do Senhor na sua vida. Amém? Tenha um bom dia aí na presença do Senhor, que Deus te abençoe e que você tenha um dia incrível, cheio da graça, cheio da gratidão e das misericórdias de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe, que nem diz o pastor Adriano, né? 7 dias da semana, 12 meses do ano, 24/7, a pastora Rei que está falando, né? 24/7, em todo momento, em todo instante, você vai experimentar a provisão desse Deus que é muito bom. Que essa glória de Deus esteja sobre a sua vida nesse dia. Deus te abençoe, fique na paz, até amanhã.